Olá a todos e a todas, sejam uma vez mais bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Saúde em Público, um podcast do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto. Hoje temos connosco nada mais, nada menos que Raquel Lucas, está a rir para mim, investigadora do nosso Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto e que tem desenvolvido investigação na área da dor e das doenças musculoesqueléticas. Ao longo desta conversa, vamos conhecer o seu percurso, explorar o impacto destes problemas na população e perceber como é que a investigação em saúde pública pode fazer a diferença. Raquel, obrigada por teres vindo. Obrigada eu pelo Sei convite. que não é o teu lugar favorito de estar, mas obrigada por estares na mesma. É um prazer ter-te cá. E talvez começasse pelo início. Queria começar por recuar um bocadinho no tempo, aproveitar para te apresentar aos nossos ouvintes, dizer que começaste por um percurso profissional nas ciências farmacêuticas e gostaríamos de saber o que é que te levou a seguir uma carreira na investigação em epidemiologia, em saúde pública. Como é que fizeste esta transição da farmácia para aqui? Foi fácil, difícil, comum, fora do comum? Olha, não sei, bem, enfim, em primeiro lugar gostava de vos dizer que é um gosto estar aqui e agradecer o convite, que embora me intimide um bocadinho, me leva a refletir em algumas coisas que tu me perguntas. Então, como é que eu comecei o meu percurso? O meu percurso não é completamente típico, mas também não é completamente atípico. Há muitas pessoas que fizeram este género de percurso, de cursos relacionados com a saúde, e depois foram divergindo, encontrando a epidemiologia e a saúde pública de diferentes maneiras. No meu caso, eu nunca fui uma farmacêutica muito convicta no sentido profissional do exercício das ciências farmacêuticas. Eu fui para as ciências farmacêuticas porque, quando era adolescente, eu e os meus pais seguimos com muito interesse o julgamento do O.J. Simpson na televisão. Parece estranho, parece muito longínquo, como já lá vou dar. E então, uma das questões que se seguia muito naquele julgamento eram as provas forenses, portanto, aquilo que era trazer o laboratório para o tribunal, trazer a ciência para ajudar a uma decisão mais justa. O que depois acabou por se revelar bastante complexo, não é? Portanto, como sabemos, ele não foi condenado pelos 2 assassinatos que se presume que ele é muito provável que ele tenha cometido, mas houve muita discussão acerca da prova e do papel do laboratório no desenrolar ou no esclarecer daquele crime. E nós seguimos aquilo todos os dias, porque aquilo era quase como uma telenovela. E foi isso que desencadeou o meu interesse por esta ideia do laboratório e da ciência, da investigação. Na altura, procurei saber como é que se chegava a esse caminho de estar num laboratório e poder contribuir para esse tipo de decisões importantes. E cheguei à conclusão que as pessoas que trabalhavam na Polícia Científica em Portugal, na altura o diretor da Polícia Científica era farmacêutico, se não me engano. E portanto, achei que era uma boa ideia eu seguir um percurso que depois me permitisse seguir essa via. Isto era ainda antes de haver o CSI a dar na televisão, portanto era na altura... Podias ter sido pioneira da CSI. Não havia, de facto ainda não havia a série. A série deve ter começado para em 2000 ou 2001, isto foi no fim dos anos 90. E depois, pronto, concorri para Ciências Farmacêuticas, fiquei no curso que queria e depois, claro, ao longo do curso a nossa vida vai mudando, a nossa cabeça vai mudando, vamos pensando de maneiras diferentes e cheguei ao fim do curso e liguei efetivamente, não fui à net porque não era assim tão fácil aceder à informação, mas liguei para a PJ, não estavam a abrir nenhum concurso para aquilo que eu queria, como naturalmente, não é? Não havia nenhum concurso público, ninguém que estivesse à procura daquela pessoa em particular, como seria, é banalíssimo, e então eu, pronto, quer dizer, pondo essa hipótese de lado, comecei a pensar noutras coisas. E encontrei uns colegas meus que conheciam uma pessoa que também era farmacêutica e que estava a trabalhar num tal projeto chamado Observatório das Doenças Reumáticas na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, que era uma parceria com a Sociedade Portuguesa de Reumatologia, e essa pessoa que também era farmacêutica ia para fora de Portugal, na altura. E, portanto, era preciso alguém que a substituísse num regime de part-time. E eu pensei, bem, pronto, deixa ver o que é que isto é, não é? Se calhar o meu perfil pode adequar-se ou não sei. E fui a uma entrevista bastante informal, com a pessoa que ainda hoje é o meu chefe. E essa entrevista resultou
numa primeira entrada no antigo Serviço de Higiene e Epidemiologia da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, em que eu comecei a trabalhar como bolseira de investigação no tal Observatório Nacional das Doenças Reumáticas, sem saber muito bem o que eram doenças reumáticas, e aplicando alguns, ou tentando o mais possível aproximar aquilo que eu trazia da minha formação base daquilo que era o trabalho efetivo que eu precisava de fazer. E depois fiz um mestrado em Epidemiologia, que já me aproximou mais academicamente das competências que eu tinha que ter para fazer, para lidar com dados de saúde relativos às doenças reumáticas, não é? Como sabermos quantas pessoas têm determinada doença, qual é que é o impacto da doença nas pessoas e na população, a utilização dos cuidados de saúde, e portanto esse mestrado em Epidemiologia, que foi numa área que é a qual se chama farmacoepidemiologia, porque no fundo é o estudo da distribuição e dos determinantes dos estados de saúde, como geralmente na epidemiologia, não é? Mas aplicado aos medicamentos. E portanto eu fiz uma tese de mestrado mais nessa área, numa área da fronteira já com a reumatologia, e depois fui-me dedicando cada vez mais à reumatologia, com uma passagem pelas doenças infecciosas e concretamente pela infecção VIH-Sida, o que é aí um bocado estranho, mas também aconteceu. Sim, aqui pelo meio. E a saúde pública é um pouco isso, não é? Vamos passando às vezes nas entrelinhas de mais do que uma doença, já lá vamos. Tu falaste aqui no teu mestrado em epidemiologia, portanto não ganhamos uma funcionária da PJ, ganhamos uma epidemiologista, como muitas vezes tu tanto te intitulas. Ainda há pouco tempo, quando estivemos a gravar aquele nosso pequeno vídeo de apresentação que fizemos há pouco tempo, tu disseste que eras epidemiologista. E eu acho que é interessante, ainda não fizemos aqui no nosso podcast, falar um bocadinho deste nome, algo complexo, que muita gente só ouviu até com a pandemia, que é a epidemiologia. Porquê é que tu te intitulas de epidemiologista, quando este podcast até é sobre saúde pública? As pessoas, se calhar mais vulgarmente, ouvem e utilizam o nome saúde pública, mas elas são a mesma coisa ou não? Que diferenças é que têm? E porquê é que tu te intitulas de epidemiologista e não investigador em saúde pública ou outro nome? Se quisermos pensar assim num sentido mais geral, eu acho que a minha investigação, a investigação que eu faço no Instituto, se integra muito na saúde pública de uma forma mais vasta. Porquê que eu gosto, ou porquê que eu prefiro dizer que sou epidemiologista? Porque as competências que eu tenho, toda a minha formação e todo o meu trabalho tem sido no sentido de aprofundar competências na área da epidemiologia, que é uma área específica da saúde pública, que é mais voltada para o estudo, ou para o estudo, sim, e para o traçar de um retrato quantitativo, em números, sobre qual é que é a frequência, quantas pessoas há com uma determinada doença, quais são as causas dessas doenças e como é que essas doenças evoluem ao longo do tempo, não é? Portanto, muito numa lógica quantitativa, ou seja, numa lógica daquilo que nós podemos medir com números e daquilo que nós podemos fundamentar cientificamente. E portanto, eu identifico-me como epidemiologista porque, provavelmente, a maior parte das minhas competências são nessa área e não tanto em áreas como, por exemplo, a administração em saúde ou o planeamento em saúde, que são áreas importantíssimas da saúde pública, mas sobre as quais eu não te saberia falar com a competência. Tão bem como sabes falar de epidemiologia. Não sei, quer dizer, pelo menos pior, com certeza seria, diria eu. Muito bem, acho que estamos esclarecidas sobre este grande guarda-chuva que é a saúde pública e como a epidemiologia é uma parte importante, mas não única e não exclusiva, que a saúde pública tem. A segunda parte da tua conversa, da tua apresentação, já entrou aqui pelo mundo das doenças musculoesqueléticas, que por escolha ou não apareceram na tua vida. Tu tens dedicado grande parte do teu trabalho a esta área e eu gostava de saber, e os nossos ouvintes também, espero eu, que doenças são estas musculoesqueléticas? São doenças crónicas? Não necessariamente. Quão elevada é a sua prevalência, vou usar a linguagem da epidemiologia, na população? Quem é que afeta mais? Consegues fazer um género de pitch sobre as doenças musculoesqueléticas? Vou tentar. De facto, quando tu dizes que eu
poderei ou não ter entrado por acidente nestas doenças, de facto foi mesmo por acidente, foi uma coincidência de eventos, de pessoas e de circunstâncias. Eu não tinha uma vocação especial para as doenças musculoesqueléticas. O que acontece é que havia, de facto, um projeto chamado Observatório Nacional das Doenças Reumáticas e foi por via desse observatório que eu fiquei mais ligada às doenças musculoesqueléticas. E porquê é que isto é importante? Porque as doenças musculoesqueléticas, nós podemos pensar nelas como todas as doenças que afetam ossos, músculos e articulações, podendo ser agudas ou crónicas. Ou começar por ser agudas e evoluir para a permanência, para a cronicidade. Não é? E a maior parte das doenças com as quais nós nos preocupamos em saúde pública são aquelas que se tornam crónicas, não é? Aquelas que persistem ao longo do tempo ou que se repetem ao longo do tempo. E por isso é com essas, sobretudo, que nós estamos mais preocupados em termos da nossa investigação e em termos de perceber qual é que é o impacto na população. E há várias estimativas neste momento que nos permitem perceber que as doenças musculoesqueléticas como um todo são a principal causa de incapacidade em grande parte dos países e principalmente, ainda é mais claro, nos países de elevado rendimento, como é o caso da maior parte dos países da Europa Ocidental. Em particular, não são quaisquer doenças musculoesqueléticas, em particular, por exemplo, síndromes dolorosos como é a lombalgia crónica, ou seja, as dores nas costas persistentes ou recorrentes. Em todo o caso, se nós pensarmos nas doenças musculoesqueléticas ou as doenças, como costumamos chamar, as reumáticas e musculoesqueléticas como um todo, elas são um grupo tipicamente de causa não traumática, ou seja, que não são associadas a um evento agudo, que é uma lesão aguda, que estará mais no âmbito da ortopedia. Então, se pensarmos nas doenças reumáticas e musculoesqueléticas, estamos a pensar num conjunto de doenças que envolve mais de 100 diferentes tipos de doenças e, portanto, muito variadas em todos os campos, em todas as dimensões. Dá-nos uns exemplos. Não nos digas as 100. Sim. Não, o que é interessante aqui é que as doenças reumáticas e musculoesqueléticas vão desde doenças que são bem conhecidas, que têm potencial de ser muito graves e que afetam uma porção mais pequena da população, como é o caso da artrite reumatoide, da espondilite anquilosante, por exemplo, do lúpus eritematoso sistémico. São doenças que são menos frequentes, felizmente, mas doenças com potencial de serem doenças muito graves, embora o tratamento dessas doenças tenha claramente melhorado muito ao longo dos últimos anos. Por outro lado, nas doenças que são mais frequentes e que têm uma evolução mais lenta e que não têm um potencial de ser tão graves em termos do seu risco de causar a morte ou do seu risco de evoluírem muito negativamente, mas são muito mais frequentes, como é o caso, por exemplo, da tal lombalgia crónica, que não é exatamente uma doença, mas é aquilo que se pode chamar um síndrome, no sentido em que estamos a falar de um conjunto de sintomas que se agregam e que se tornam permanentes ou recorrentes ao longo do tempo, ou como é o caso, por exemplo, da osteoartrose, que também é uma doença muito frequente, que acontece com a idade, ou cuja frequência vai aumentando com a idade, que tem a ver com a degeneração da articulação, portanto, o gastar de uma articulação com o uso ao longo da vida. E por exemplo, doenças como a osteoporose, que também estão muito associadas à idade, e que também são muito frequentes, principalmente nas mulheres, e que originam aí, nesse caso, muitas vezes fraturas que podem até ter um prognóstico terrível, portanto podem resultar num aumento do risco de morte nas pessoas que as têm, principalmente quando estivemos a falar de fraturas da anca e fraturas que deixam as pessoas muito debilitadas fisicamente, em idades avançadas, tipicamente. Portanto, as doenças reumáticas variam em termos tanto das suas causas, dos mecanismos, muitas delas não se sabe porque é que existem, nem se sabe porque é que as pessoas têm artrite reumatoide, como também variam imenso na sua frequência. Há doenças relativamente raras, como é o caso então destas doenças do lúpus eritematoso sistémico em particular. Estava a pensar que não é raríssimo. Que afeta
que proporção da população? Bom, eu diria que a estimativa será entre uma em 1000 pessoas, ou uma estimativa deste tipo. Não estamos a falar, por exemplo, da osteoartrose, que afeta 20% das pessoas, dependendo da localização anatómica, é possível, ou da lombalgia aguda, que pode chegar a um terço, crónica, que pode chegar a um terço toda a das gente pessoas. conhece alguém que tem essas patologias. As fraturas osteoporóticas também são muito frequentes. Já, por exemplo, a artrite reumatoide será menos de 1% da população que tem esta patologia. Portanto, estamos a falar de ordens de grandeza muito diferentes. E felizmente estas doenças mais graves afetam menos pessoas, mas no seu conjunto, de facto, estas doenças impõem uma enorme carga de sofrimento e principalmente, classicamente, se me permite, desculpa lá, Ana, acho que já me estou a alongar muito, mas... Tu mandas, eu não disse isso, mas quem manda és tu. Mas sabes que nós tendemos a pensar nas doenças dos ossos como doenças associadas mais ou menos inevitavelmente ao envelhecimento, não é? Sim, eu ia te perguntar isso. É isso, os velhinhos mexem-se mal e têm dificuldade e têm dores nos ossos e nas articulações. E isso não é verdade, não é? Porque nós sabemos hoje em dia que as doenças, tanto as doenças imunomediadas, chamadas imunomediadas, como chamavam-se geralmente as doenças reumáticas inflamatórias, como por exemplo as artrites, que podem surgir na infância, muitas vezes chamadas ou que caem num conjunto de diagnósticos chamados artrite idiopática juvenil, começam quando as pessoas são muito jovens, aos 4 anos, por exemplo, quer dizer, é uma idade viável para uma dessas, para o diagnóstico de uma dessas artrites idiopáticas juvenis. E, portanto, essas patologias começam muito cedo e não são de todo associadas ao envelhecimento. Há algumas que sim, as osteoartroses são mais comuns em idades avançadas, a osteoporose também, mas estas doenças inflamatórias muitas vezes começam muito cedo. E são doenças que são crónicas e, portanto, que acompanham a pessoa durante a vida toda. Elas podem entrar em remissão, portanto, podem resolver-se. Isso é importante. É possível resolver, nomeadamente essas que aparecem muito cedo na vida das pessoas. E muito por causa do diagnóstico atempado que permite intervir precocemente. Essa não é uma área à qual eu me dedico muito em particular, mas é bem conhecido pelos uma enorme mudança de paradigma no tratamento das doenças reumatológicas deste tipo, mais inflamatório, em que é possível intervir mais cedo, de forma mais agressiva, num sentido mais eficaz, de tal maneira que o objetivo seja que as pessoas estejam em remissão, ou seja, que não voltem a ter a doença, que se consiga controlar a inflamação causada pela doença. E isso é bom não apenas em termos dos ossos, músculos e articulações, mas também em termos daquilo que é a saúde global da pessoa com aquela doença. E, portanto, isso mudou muito ao longo dos últimos anos. Já é muito mais difícil lidar com outras doenças que têm menos tratamentos farmacológicos disponíveis, ou seja, há menos medicamentos para doenças muito frequentes como a osteoartrose, por exemplo. Portanto, há poucas opções terapêuticas, se quisermos, poucos medicamentos que possamos usar. Na osteoporose há medicamentos eficazes, é verdade, mas, por exemplo, no caso da lombalgia crónica, como falávamos, que é tão frequente, há muito pouco a fazer do ponto de vista de medicamentos por alguém que tenha uma lombalgia crónica ou uma dor musculoesquelética crónica, que pode não ser só na zona do fundo das costas, mas que pode ser, por exemplo, no pescoço, como é o caso daquilo que se chama a cervicalgia, ou até de quadros ainda mais complicados de dor por todo o corpo, dor generalizada, dor difusa, se quisermos, que culmina em doenças que têm um potencial de ter um enorme impacto na vida das pessoas, como é o caso, por exemplo, da fibromialgia. E portanto, todas estas doenças associadas à dor crónica são muito complicadas de se tratar com medicamentos e às vezes até existem nas mesmas pessoas em que existem as outras doenças reumáticas e inflamatórias. Portanto, há aqui uma agregação bastante complexa. E um cenário um pouco complexo e em algo que talvez seja impossível de não associar às doenças musculoesqueléticas, que é a dor. E a dor, talvez ao contrário de muitas das doenças musculoesqueléticas, toda a gente conhece. Toda a gente alguma vez sentiu, pode ter sido aguda, pode ter sido pontual, mas as pessoas sabem o que é uma dor e normalmente nós tendemos a pensar em dor como algo
com base na sua intensidade. Ora, dói-me muito, dói-me pouco, passou rápido, não passou. Há muito mais para saber acerca da dor, além desta intensidade, e em que medida é que ela é importante, nomeadamente na ligação com as doenças musculoesqueléticas. Eu concordo completamente contigo. Acho que a dor é mesmo uma experiência universal e a grande razão pela qual as doenças musculoesqueléticas têm impacto na nossa vida é precisamente por via da dor, que depois resulta numa certa incapacidade, em graus variáveis, não é? Portanto, as pessoas deixam de ser capazes de fazer as tarefas da sua vida e depois, em conjunto, a dor e a incapacidade resultam numa perda de qualidade de vida que pode ser muito grande a longo prazo. E isso depende, em grande parte, de facto, da forma como nós experimentamos a dor, o que é que a dor, como é que a sentimos e o que é que ela faz à nossa vida. Tu falaste, é interessante teres falado da intensidade da dor, dói muito, dói pouco, porque de facto é assim que nós estamos habituados a pensar na dor numa lógica, numa escala de intensidade, não é? Muito ou pouco. E 0 a 10 quanto dói, não é? Até achamos que sabemos quanto é que dói aos outros, não é? Aquela pessoa queixa-se muito, mas não tem razão, a outra é julgamos muito estoica, até, não é? Julgamos. A sofre tanto e não se queixa, não é? E esquecemos que a dor, como nós todos sabemos, é uma experiência completamente subjetiva, não é? No fundo. E que é impossível nós termos uma forma única e universal de medir se àquela pessoa lhe dói muito ou dói pouco. Dói o que ela dói o que lhe dói, não é? No fundo. E quanto é que dói? A dor aguda, aquela dor que nós conseguimos pensar que se resolve rapidamente, é uma dor que nos preocupa menos, principalmente se não deixar sequelas físicas, ou seja, um episódio de dor aguda ao longo num determinado momento no tempo não é preocupante no sentido em que é natural, faz parte da nossa vida encontrar-nos com estímulos dolorosos e a dor é uma resposta fundamental, adaptativa do ser humano que nos faz evitar situações que podem ser perigosas para nós. Portanto, a dor é essencial, é um mecanismo de defesa essencial, não é? O problema é que, em muitos casos, nós temos dor para lá daquilo que é justificável por esse mecanismo de defesa e, portanto, essa dor deixa de ser adaptativa, passa a ser um problema. E passa a ser um problema para nós porque nós a sentimos, não é? Mas ela já não resulta de uma lesão aguda. Ela já resulta de nós termos aprendido a dor e dela ter entrado na nossa vida e de se ter tornado crónica. Crónica, que quero dizer persistente, não é? Sempre presente, ou recorrente, acontece muitas vezes. E às vezes de forma completamente inexplicável. E não existe nenhuma doença em que nós possamos dizer que a intensidade da dor, o dói muito ou dói pouco, que as pessoas relatam, seja proporcional ou esteja diretamente relacionado com a lesão que se consegue ver, por exemplo, numa radiografia, ou num ataque, ou numa ressonância. Portanto, de facto, há mesmo aquilo que se chama uma dissociação, uma diferença sistemática entre aquilo que se vê, que se observa clinicamente e aquilo que é a experiência subjetiva da dor. E por isso é que nós achamos que nós, pessoas da epidemiologia e da saúde pública, podemos olhar para a dor na lógica do sintoma e, portanto, complementar aquilo que são os achados que os clínicos procuram, de uma forma mais objetiva, e complementar isso com uma experiência mais subjetiva da dor, perguntando às pessoas como é que lhes dói, no fundo. Quanto, quando, há quanto tempo, porque é que elas acham que lhes dói, não é? E relacionar isso com outros aspectos das suas vidas, para além da doença X, Y ou Z que a pessoa possa ter. E sendo muitas vezes essa dor crónica, como esta que estavas aqui a referir, para além da parte física, relativamente à associação que estás a fazer com as musculoesqueléticas e com outras doenças, a nível de saúde mental, tem algum impacto? Uma pessoa que tem uma dor recorrente ou uma dor que não desaparece ou que muitas vezes nem sabemos bem quando é que ela aparece ou não e, portanto, eu já evito de fazer determinadas atividades porque talvez me vá doer. Tu referiste que afeta a qualidade de vida e obviamente também vamos pôr aqui o chavão da saúde mental dentro dessa qualidade de vida, mas
uma pessoa que vive com dor crónica durante vários anos também fica com a sua saúde mental hipotecada. Seguramente, e tu tocas aí numa questão que eu acho que é muito complexa e à qual dificilmente conseguimos dar uma resposta muito direta, que é: o que é que acontece primeiro? Se é a dor, ou se são, por exemplo, os estados depressivos, ou se eles fazem parte do mesmo síndrome. E portanto, a saúde mental está muito claramente associada à dor, e nós sabemos que as pessoas com mais sintomas depressivos são aquelas que também têm mais dor, só que não sabemos se o que é que causa o quê, no fundo, não é? Ou se são ambas causadas por uma certa predisposição para síndromes dolorosos e também para a sintomatologia depressiva, por exemplo, e portanto para uma diminuição da qualidade de vida em geral. O que nós sabemos é que tudo isto anda a par, portanto as experiências de dor estão muito associadas àquilo que são os indicadores de saúde mental que se pode medir na população, e que também tudo isto interage até com as próprias circunstâncias, com o contexto social das pessoas, portanto já de uma forma um bocadinho mais lata. Social, tanto de um ponto de vista assim mais próximo, por exemplo familiar, nós vemos que as crianças com famílias que as apoiam mais do ponto de vista da coesão, portanto, serem famílias mais unidas, famílias em que se comunica melhor, são famílias em que as crianças reportam ter menos dor. E apesar de, por exemplo, nos adultos observa-se que há um gradiente social claro na dor, portanto, pessoas que têm piores condições socioeconómicas são pessoas que têm mais dor, reportam mais dor tipicamente. Mas, por exemplo, nas crianças não vemos tanto isso. Vemos que, de facto, a família é o mais importante e as condições socioeconómicas da família não são assim tão relevantes. E outra coisa que com a qual nós nos temos, sobre a qual nos temos debruçado mais recentemente, é sobre como é que a forma como nós olhamos para o nosso passado em termos da dor influencia aquilo que é o presente e o futuro. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, quando nós perguntamos às pessoas se elas se lembram de ter dor no seu passado e confrontamos isso com a informação que tínhamos recolhido no passado sobre a dor, vemos que a maior parte dos adolescentes a quem perguntámos isto reportam experiências diferentes, esquecem-se daquilo que tinham reportado no passado. Portanto, perguntamos-lhes aos 18 anos, aos 13 anos, tinhas alguma dor? E confrontamos isso com aquilo que ele tinha dito aos 13 anos, ele ou ela. E vemos que 80% deles dizem que não tinham dor aos 13 anos. Quando perguntámos aos 13 anos, diziam que tinham. O que é excelente, é muito bom sinal. Porque é sinal que se esquece, exatamente. E que isto tem a ver não apenas com um esquecimento do ponto de vista de uma menorização da experiência, mas também de um calibrar da experiência dolorosa, no sentido em que a vida vai mudando e nós vamos acumulando um âmbito maior de experiências adversas e, portanto, aquela dor aos 13 anos parece-nos relativizamos a isso. Relativizada, exato. E na realidade, isso é muito adaptativo e é principalmente... Quem é que se esquece mais da dor antiga? Quem não tem dor agora, quem não tem história familiar da dor. Portanto, os miúdos que mantêm essa memória da dor são aqueles que presentemente têm circunstâncias mais adversas, nomeadamente ter dor neste momento, ter famílias com dor, ter pior qualidade de vida. Portanto, esta lógica de que a dor crónica é uma coisa que surge e que está implícita nisto que eu estou a dizer, não é? Que é uma parte do trabalho que tu conheces, que a dor é uma experiência que nos acompanha ao longo da vida desde a infância, não é? E que se manifesta de maneiras que são mais ou menos conhecidas e que ao mesmo tempo são surpreendentes, porque é muito frequente, é uma experiência muito frequente desde idades tenras e sem haver uma doença que é isso. Associada. Em grande parte dos casos. Sim. Eu acho isso fascinante, porque eu tenho a certeza que muitos ouvintes estão a ouvir isto e a pensar que a dor é diretamente proporcional ao corpo que temos e ao que estamos a experienciar com o nosso corpo físico. E a dor vai muito, muito para além disso.
tem a ver com o contexto onde nós vivemos, com quem vivemos, quando falas na família, com o que sentimos, com as nossas condições também psicológicas. Então é algo que extrapola ao corpo, e que nós, e o nosso senso comum, e atualmente falamos muito destas coisas, do que é que as pessoas têm a percepção das doenças, e eu acho que o nosso senso comum pensa muito na dor como algo diretamente proporcional à lesão e ao corpo físico que temos. E toda a tua investigação tem mostrado que é muito mais complexo que isso. Mas olha, mas se me permite, desculpa lá, deixa-me só acrescentar uma coisa em ligação com o que estavas a dizer, que é isso é muito útil, porque do ponto de vista médico é mesmo preciso lidar com as doenças, com as lesões que é possível corrigir, não é? Portanto, para um clínico é essencial saber o que é que ele pode fazer para aquela pessoa e, portanto, se puder haver, se houver, peço desculpa, se eu puder identificar alguma coisa que se pode mudar e melhorar uma lesão física que permita remover a dor, então isso é excelente. O problema é quando estamos a falar de dor que não é proporcional à lesão, que é muito frequente, e essa sim é aquela que mais difícil é para os profissionais de saúde, porque lhes coloca um problema de haver pouco a fazer por essas pessoas, que são pessoas que, como nós todos somos de vez em quando, não é? Que temos uma dor que não é de facto proporcional àquilo que é possível mudar. E portanto isso é um pouco, muitas vezes é muito desafiante para profissionais de saúde. E eu acho que na nossa investigação, como muito daquilo que nós fazemos é perguntar às pessoas qual é que é a sua experiência, nós conseguimos acrescentar aqui uma dimensão que é um pouco do retrato do indivíduo e não apenas do indivíduo no contacto com os cuidados de saúde. No indivíduo doente, não é? De alguma forma já estás aqui a entrar talvez noutro ponto, que são as respostas a esta dor. Respostas que podem ser clínicas e que tu já referiste. Também já referiste que a evolução dos tratamentos tem sido substancial ao longo destes últimos anos. O que é que se está a fazer, tanto do ponto de vista clínico como não clínico, para lidar com esta elevada prevalência da dor? Nomeadamente em Portugal, achas que se fala o suficiente da dor, que se aborda o suficiente? O que é que tem feito e o que falta fazer? Pois, aqui é um pouco paradoxal, porque nós não podemos abordar a dor ou de uma forma alarmista. Ou seja, temos que pensar também que uma das maneiras de nós promovermos alguma literacia em saúde nesta área é transmitir a ideia de que a dor é uma experiência universal, normal e adaptativa em muitos casos, e que, portanto, não é necessariamente um sinal de alarme, e que uma pessoa com uma dor crónica não precisa de continuar a procurar os cuidados de saúde se já foram excluídas patologias ou doenças que possam ser importantes ou graves. Não é necessariamente relevante continuar a procurar os cuidados de saúde para obter uma resposta para aquela dor, porque às vezes, de facto, não há uma resposta para a dor. E isso acontece quando estamos a falar, por exemplo, daquilo que se chama dor centralizada, a dor que está apreendida pelo nosso sistema nervoso central, pelo nosso cérebro, e que existe, que é tal que não tem uma correspondência no nosso corpo físico de uma forma detectável, não é? E essa aí é difícil de tratar, porque, por exemplo, se por um lado é fácil não, se por um lado existem soluções terapêuticas muito eficazes para se tratar uma doença reumática inflamatória de tal forma que ela cause menos dor, como é o caso, por exemplo, da artrite reumatoide, é muito mais difícil tratar, de um ponto de vista medicamentoso, uma doença como a lombalgia crónica ou como a fibromialgia, porque há muito menos opções. E nenhuma dessas opções resolve o problema de base. Agora, há alguns tratamentos que estão a ser ensaiados, mas ainda numa fase muito inicial, portanto, ainda não estão próximos de estar no mercado, de estar muito difundidos, e cujo objetivo é usar ou tirar partido do conhecimento sobre esses mecanismos centrais da dor, que têm evoluído imenso ao longo das últimas décadas, e fazer terapêuticas ou medicamentos que atuem mais especificamente em algumas vias dessa dor que nós aprendemos e não tanto que resulta do nosso corpo físico. Mas ainda assim existe neste momento um consenso de que essas terapias devem ser
conjugadas com outras terapias multidisciplinares, como, por exemplo, o apoio psicológico e um aumento, o exercício físico, por exemplo, e, portanto, de uma forma mais multidisciplinar que aborda outras dimensões da vida da pessoa. Mas as respostas ainda não são grande coisa para a dor crónica. Honestamente, do ponto de vista da populacional, não acho que seja... que estejamos numa fase em que possamos dizer em que já sabemos tudo e que sabemos como atuar, de certeza. Principalmente, e como prevenir também é muito difícil saber, precisamente por esses motivos de ser tudo o que é multifatorial, não é? É difícil de estudar e é difícil de interromper. De operacionalizar, não é? Operacionalizar Exatamente. até uma resposta bem articulada. Portanto, ainda falta muito para fazer. Tu que coordenas um grupo nesta área, planos têm para um futuro imediato? O que investigar em saúde pública nesta área? Quais são as prioridades? Se tivesses que elencar uma outra prioridade, o que dirias? Aquilo que me parece, da nossa perspectiva, quem faz investigação em epidemiologia em saúde pública, é que é importante melhorarmos a forma de prever quem é que vai chegar a desenvolver dor crónica, portanto, usarmos a informação que temos, nomeadamente daquelas crianças que temos seguido ao longo do tempo, que tu conheces da coorte Geração 21, de tal forma que possamos, de uma forma mais clara, saber quais são os fatores que nós podemos usar para perceber quem são as crianças, quem são os jovens que vão desenvolver dor crónica enquanto adultos, dos quais a mais frequente é musculoesquelética. E principalmente quais são aquilo que se chama os períodos sensíveis, ou seja, quais são os pontos no tempo que são mais importantes para determinar quem é que vai desenvolver dor crónica, se estamos a falar de uma infância muito precoce, de uma infância mais tardia, da adolescência, enfim. Depois também outra área que eu acho que virá a ser mais desenvolvida no futuro é a área das desigualdades sociais na dor crónica e que eu acho que se deve explorar no sentido em que se explora a desigualdade social em imensos campos da saúde, e a dor é um deles. E depois, outra coisa que me parece particularmente relevante é no acesso aos cuidados. Portanto, é importante saber, porque se nós olharmos para quem é seguido por dor crónica nos cuidados de saúde, nós temos apenas uma parte, não é? Uma percentagem das pessoas, uma fração das pessoas com dor crónica. E aquilo que nos interessa neste momento saber também é de todas as pessoas que têm, que se sentem dor de uma maneira recorrente ou permanente, quantas dessas é que de facto deviam estar a ser seguidas e ainda não estão. E essa questão do acesso aos cuidados de saúde parece-me bastante importante para não menorizar o impacto que a dor tem na vida das pessoas. Portanto, estas duas áreas acho que são áreas que nós podemos estudar na investigação em saúde pública e que me parece que no futuro serão importantes. Serão passos inevitáveis. Muito bem. Deixamos agora a dor e as musculoesqueléticas aqui a terminar o nosso episódio de hoje, para referir que também foste eleita representante europeia da Associação Internacional de Epidemiologia. Muitos parabéns, desde 2024. E na tua perspectiva, pensando agora num domínio mais lato da saúde pública, quais são os grandes desafios que essa zona do mundo tem pela frente e, se calhar, para os quais temos que olhar com algum cuidado? Essa é uma pergunta bastante difícil, mas pronto, eu vou tentar fazer estar preparada agora neste cargo, tens de estar preparada para perguntas difíceis. Olha, eu vou-te responder um pouco na perspectiva então da Associação Internacional de Epidemiologia, que foi o mote para a tua pergunta. Então, nós sabemos que estamos perante desafios importantíssimos relacionados com o clima e com ameaças emergentes na área da defesa, com questões sociais que são relevantes, como é o caso das migrações, que são também politicamente usadas muitas vezes de forma totalmente injusta como arma de arremesso, mas aí a saúde pública e a epidemiologia têm um papel sem dúvida importante. Como também em questões que nós já sabíamos que vinham acontecendo, tendências temporais, como por exemplo o envelhecimento, a emergência de cada vez mais multimorbilidade e, portanto, tudo isto junto, principalmente na região europeia, causa aqui um conjunto de desafios que também interagem entre si e que tornam a nossa vida bastante
mais complexa, mas potencialmente também interessante do ponto de vista do contributo que nós podemos vir a ter. Além disso, depois há tudo aquilo que nós aprendemos, ou devíamos ter aprendido, não sei, com a pandemia. E aquilo que me parece que o lugar da Europa nos tempos atuais, na área da investigação em saúde pública e principalmente da investigação em epidemiologia, é precisamente tentar sublinhar o papel importante que os epidemiologistas têm na resposta a estas emergências de saúde pública. E portanto, aqui a Associação Internacional de Epidemiologia e as diferentes sociedades nacionais de epidemiologia têm um papel importantíssimo ao mobilizar-se para demonstrar que existe este conjunto de pessoas que estão equipadas para lidar não apenas com os desafios emergentes, mas também com os problemas de fundo, que são esses todos que nós bem conhecemos, mas para os quais nós, como epidemiologistas, conseguimos trazer uma lógica quantitativa e um conjunto de ferramentas científicas que nos ajudam a perceber como tomar decisões, ou seja, quais podem ser as melhores decisões para informar os políticos, ou seja, no fundo, tentarmos perceber ou tentarmos reunir-nos enquanto epidemiologistas para dar resposta àquilo que é necessário em termos de decisão política relacionada com a saúde. Tu sabes que existe, conheces bem a ideia, o paradigma de se pensar na saúde em todas as políticas, não é? E aqui os epidemiologistas internacionais parece-me que têm um papel importante em pensar que, ou em levar essa mensagem, mais ou menos organizada às vezes, de que não há políticas, boas políticas que não integrem a saúde e em particular a saúde pública com atenção às suas especificidades, desde o nível local até ao nível global. E aqui, no fundo, portanto, o meu papel nesta associação é mais um papel de manter ou de reforçar uma rede de profissionais. Isto é um desafio, porque hoje em dia há milhares de associações, há uma enorme quantidade de grupos aos quais as pessoas podem pertencer e acho que existe, na minha opinião, não sei se isto é verdade, mas se há evidência que suporte isto, mas acho que existe uma certa descrença, principalmente dos jovens, das pessoas mais jovens, nesta lógica mais coletiva de contribuir para uma determinada associação ou para um determinado esforço coletivo e que há uma retórica muito individualista a circular por todo o lado, parece, e que talvez faça com que os jovens não tenham tanto, jovens profissionais, quero dizer, para eles não seja tão clara a necessidade ou o benefício de se associarem a um conjunto de profissionais, ou seja, a um grupo de profissionais e pensem imediatamente no que é que isto me vai trazer a mim, no imediato, em que é que isto vai melhorar a minha carreira. E, portanto, isto parece-me a mim um desafio muito complexo, que é explicar às pessoas porque é que é importante estarmos em grupo e porque é que é importante fazermos com que a nossa voz, enquanto epidemiologistas, ao serviço da saúde pública, seja ouvida. Mas, claro, temos lugar em cada um desses desafios de que estávamos a falar, sim, não é? Sim. Só que é muito... É uma, como é que eu ia dizer? É um prato cheio, no fundo, não é? Não será... É um desafio grande, mas é um desafio que eu acho que nós podemos encarar de forma muito otimista e muito positiva. Muito bem. Para terminar, Raquel, a pergunta que fazemos sempre no Saúde em Público, como é que vês o futuro da saúde pública? Olha, ainda bem que não me perguntaste o que é que dizem os meus olhos. Não posso, isso já está reservado para outro programa. Eu não sabia que faziam sempre esta pergunta. É da praxe esta. Muito bem, então, acho que há algumas das coisas que eu já estava a dizer antes que se aplicam aqui. Sim, mas... já começaste a responder antes, é verdade. Como é que eu vejo? Essa é uma pergunta dificílima, porque o futuro da saúde pública depende do futuro da política mundial, nacional, europeia, em muitas dimensões, não é? Parece-me que é importante que nós pensemos na saúde pública como uma forma de trazer ou de melhorar a participação social na investigação em saúde. Aí isso parece mais ou menos evidente. Mas isso é demasiado óbvio, não é? Toda a gente pensa um bocadinho nisto, em trazer as pessoas para as decisões da saúde, trazer as pessoas para ajudar a construir evidência ao longo de todo o ciclo da investigação. E portanto, parece-me que... ou melhor, vejo que a investigação em saúde pública, ou que a saúde pública em particular... deve ter o objetivo de ser cada vez mais participada e cada vez mais consequente por isso, não é?
Agora, acho que neste momento o futuro da saúde pública é de facto muito incerto, num sentido do apoio político e do contexto, não tanto do apoio, mas do contexto político, que é absolutamente decisivo e muito delicado neste momento. E, portanto, eu não faço a mínima ideia se me obrigasses a apostar, a fazer uma aposta sobre o que é que vai acontecer à saúde pública no futuro, eu teria muita dificuldade em fazer alguma aposta. Espero que nós consigamos continuar a mostrar a nossa relevância enquanto investigadores em saúde pública e que consigamos mobilizar políticos, sociedade e financiadores também, que permitam que a nossa investigação em saúde pública possa ser usada não só para decidir políticas, mas também para informar ou para ajudar a contrariar as tais percepções atuais, que muitas vezes são totalmente erradas sobre o que é a saúde das populações e quais devem ser as prioridades em saúde. E isso, no caso das migrações, parece-me mais ou menos evidente que é um tema de futuro e muito importante para todo o mundo, mas também da defesa, da segurança em geral. No fundo, o futuro. Não vou dizer que a Deus pertence, esta não é para pôr, por favor, mas pronto. Mas mesmo que ele seja incerto, eu penso que o que tu dizes é que contribuamos para que ele seja o menos incerto possível, que nós consigamos estar talvez na abraçar na a incerteza e ajudar a comunicar. Isso é uma coisa também muito importante, que é comunicar a incerteza. Isso com a pandemia vê-se muito bem, não é? Que era verbalizar o não sei. Nós precisávamos de dizer que, por exemplo, quando fazemos uma estimativa, por exemplo, quando nós dizemos quantas pessoas é que vão daqui a um mês ter uma determinada doença ou que vão morrer por uma determinada causa, existe uma incerteza associada e isso é uma coisa que nós comunicamos muito pouco. É que é difícil comunicar, dizer assim, são 100, mas podem ser os 50 ou 150. E depois, e é aqui um equilíbrio muito sensível, que é alguém dizer, mas então vai entre 50 e 150, isto é a mesma coisa que nada. Não é a mesma coisa que nada, não é? Porque não são 1000, não são 0. Sim. Portanto, mais vale uma estimativa imprecisa do que nós não termos estimativa nenhuma, na maior parte dos casos. Isso é uma coisa que é difícil de comunicar. Comunicar a incerteza é uma coisa que eu acho que é delicada e que é muito difícil e que, do ponto de vista político, então imagino que seja particularmente complexa explicar que há cenários e principalmente, no fundo, por exemplo, na pandemia, eu não sei se já me estou a alongar um bocadinho mais. Não, mas estás à vontade. Quando nós discutíamos várias questões relacionadas com a resposta à Covid-19, falávamos muito até de uma lógica que foi, em muitos casos, bastante autoritária, de meter as pessoas em casa e de passar uma imagem que não sai de casa, senão vai estar a pôr em perigo a si mesmo e aos outros e por aí fora. E, portanto, no fundo, uma lógica um bocadinho de assustar a população, ou que resultou um pouco de insegurança, sentimento de insegurança, mas e teve um efeito que para mim ainda foi mais perverso, que foi a moralização sobre o comportamento dos outros. Havia um certo policiamento do cidadão pelo cidadão, que foi uma coisa que me impressionou muito e que me deixou bastante triste na altura, que foi ouvir as pessoas na rua a mandarem as outras para a máscara. Julgar, não é? E, portanto, não é? Quer dizer, uma coisa que nunca fez sentido andarmos de máscara na rua, mas pronto, enfim, no fundo havia uma espécie de uma diretriz. Exato, havia uma diretriz e, portanto, as pessoas sentiam que tinham que andar de máscara na rua. E havia, é isso, esse tipo de censura de as pessoas é que saem de casa, as pessoas é que não se portam bem, as pessoas é que não sei o quê. Isso assustou-me porque não imaginei que nós no século XXI pudéssemos voltar a esta lógica de policiamento por entidades que não são, não é? Pelo cidadão, exatamente, que não têm essa atribuição e, portanto, é uma lógica um bocadinho de moralizadora de que eu faço tudo bem, não é? E o outro é que está a vacilar. está a falhar e, portanto, eu acho que isso também é uma manifestação contra a qual nós nos devemos tentar colocar bastante claramente de a ausência do julgamento moral, não é? No fundo, tentarmos destacar do que é estar a cumprir e não estar a cumprir. E o meu medo, um bocadinho, quando nós estávamos, o meu
receio, a minha inquietação, quando nós estávamos mais ligados à resposta à Covid, era precisamente que alguém fosse olhar para os resultados que nós tínhamos tido, até nos diários da pandemia, um estudo na altura que fizemos, como sabes, na altura da pandemia, da Covid, e quando falávamos sobre quantas pessoas saíam à rua, quantas pessoas socializavam, que alguém fosse pegar naquilo e usá-lo como uma espécie de uma arma de censura. Estás a perceber? Também, que já falaste. E isso era bastante desconfortável, mas não sei se terá acontecido muito, mas espero que não. Muito bem, Raquel. Eu acho que foram ótimas pistas para o futuro da saúde pública e tocaste aí em pormenores importantes que ainda não tinham sido falados. Por isso é que faz sentido fazer sempre esta pergunta. Raquel, muito obrigada pela conversa. Foi um prazer ouvir-te, perceber melhor o papel da dor, das doenças musculoesqueléticas, da investigação em saúde pública na vida da população. E aos nossos ouvintes, obrigada por estarem connosco. Voltamos em breve para mais ciência, mais conversa e mais saúde em público.